O Pedro está aqui para falar comigo sobre Minas Gerais, porque tivemos uma reunião entre o governador do estado, Romeu Zema, e o presidente Lula. Eles se reuniram lá em Brasília e debateram principalmente dois temas: a situação dos atingidos em Mariana por conta do rompimento da barragem e também o pagamento da dívida do estado de Minas Gerais. E eu te pergunto, Pedro, como é que foi o tom dessa conversa? Porque Romeu Zema, sabemos, é um crítico do governo Lula, ele faz parte aí da oposição ao governo, ele foi eleito na esteira do apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. Lembro até no início do ano, quando teve aquela cerimônia para marcar um ano dos atos criminosos de 8 de janeiro, o Romeu Zema até foi a Brasília, ele participaria daquele evento, mas depois gravou um vídeo lá na capital federal dizendo: olha, isso aqui é um ato político, eu não vou participar, tamanha a pressão para que Romeu Zema não estivesse presente naquela cerimônia. E o cabo de guerra, né, dos dois lados, do lado bolsonarista e do lado que tem uma outra postura, uma outra posição. Você mostrava o acidente que aconteceu com o avião da Polícia Federal lá em Belo Horizonte. Romeu Zema estava saindo do aeroporto na hora que aquele acidente aconteceu e viu da janela do avião que ele estava a coluna de fumaça ali do lado quando estava partindo para Brasília. Ele saiu de Belo Horizonte, foi para Brasília, encontrou o presidente Lula e manteve, aí respondendo a sua pergunta, um tom muito institucional, de civilidade, o que foi tido pelos aliados de Zema como o melhor encontro de Zema e Lula até hoje. E, obviamente, Zema levou para o Lula dois pedidos debaixo do braço, econômicos, duas pautas relacionadas às finanças do Estado. A questão dos acordos de Mariana, que passam pelo governo federal na reconstrução daquelas casas, das pessoas que foram atingidas pelo rompimento da barragem do Fundão, e também o regime de recuperação fiscal, de pagamento de dívidas, a dívida que de fato existe por parte do governo com a União, e um pleito muito relevante para as contas públicas em Minas Gerais. O que eu apurei é que nessa conversa Zema entrou só no futuro e não no passado, e falou do que pretende fazer e da expectativa do auxílio do governo federal, que inclusive já prevê que a dívida possa ser adiada, o pagamento dessa dívida possa ser mais parcelado ou até mesmo adiado. Quando o Zema foi eleito, lá em 2018, para o primeiro mandato dele, o principal rival dele na campanha eleitoral era Fernando Pimentel, do PT, que inclusive hoje preside uma empresa ligada ao Ministério da Fazenda, indicado pelo governo Lula. Fernando Pimentel recebeu críticas muito ferrenhas de Romeu Zema, que sempre foi um crítico quanto mais do Partido dos Trabalhadores, mas no tete-a-tete com Lula poupou o presidente da República dessas críticas, que na avaliação de Zema, ele já disse isso várias vezes, foi exatamente o que fez, a gestão do PT em Minas foi exatamente o que fez o Estado chegar ao ponto de uma complicação financeira tão grave quanto chegou. Quando ele assumiu o governo de Minas Gerais, a situação era muito difícil, com salários atrasados, falta de repasse de verbas para municípios, e aos poucos foi tentando contornar a dívida, mas ainda há muitos problemas nas contas de Minas para resolver, Carol. É o diálogo institucional que tem que existir. A gente vê agora o caso de Romeu Zema, num passado recente, Tarcísio de Freitas também fechando ali acordos junto ao governo federal. É a necessidade institucional, precisamos desse diálogo para que os estados prosperem também em seus planos, em questões, por exemplo, relacionadas às finanças, como é o caso de Minas Gerais. A eleição passou e a vida segue, Exatamente. né?